paz, irmãos. Vocês estão cansados de me ver cantando aqui, né? Mas a palavra é o nosso fundamento, amém? Eu gostaria de falar sobre duas coisas nessa noite, compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem falado comigo nesses últimos dias. O assunto é fundamento também. Fundamento e movimento. Mas o que é fundamento para nós? Fundamento é aquilo que Jesus deixou nas Escrituras, né? Tanto pela vida dele como pela vida dos seus discípulos, dos seus apóstolos e até pelos profetas. É hoje que nós seguimos a nossa vida cristã, amém? Que nós obedecemos pela fé. Então, o fundamento nós conhecemos pela palavra de Deus. E os movimentos? Movimentos a gente tem visto alguns deles, né? Alguns milagres que acontecem. Às vezes a gente vê algumas manifestações que não são milagres, mas talvez um renovo de Deus, né? Para aqueles que estão desanimados, para aqueles que estão tristes, que também faz parte, não é? Então a gente aprendeu o fundamento que Jesus nos ensinou, o fundamento que Ele ensinou aos discípulos também, que era falar a palavra de Deus e também agir, amém? Então Mateus 28, 19... Mateus 28, 19 diz assim, deixa eu dar um tempinho para você achar aí. Diz assim, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Jesus terminou o ministério dele dizendo isso. Porque depois que ele foi, com certeza os discípulos, apesar de ter andado com ele, vendo, era mais fácil acreditar, não é? Naquilo que ele fazia, mas depois que ele foi embora, é um teste para a visão, porque eles tinham que exercitar a fé, amém? E nós, apesar de não termos visto Jesus, nós cremos, nós já vimos milagres também, amém? E vamos continuar a ver, porque Ele existe, e o que nós pregamos é fundamento. Jesus ensinou que no nome dele nós iríamos expulsar demônios. Todas essas coisas são para nós. Ele fez como homem, como Deus, operou esses milagres. Então, ele deu a ordem e ele também criou movimentos. Esse movimento que é a manifestação dos milagres, dos dons que está na igreja, pode ser visto, tocado, né? Em Lucas 10, a gente conhece bastante, Lucas 10, 17, que fala que os discípulos voltaram felizes, né? De terem exercido a autoridade sobre os demônios e eles terem fugido. Mas uma coisa que me chama a atenção é no versículo 19,
que ele fala assim, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Mas o 20 ele diz, mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Estar os vossos nomes escritos no céu é fundamento. Eles estavam muito mais felizes de verem que os demônios se submetiam a eles pelo nome de Jesus. E esqueceram que existia uma promessa muito maior do que isso. Amém? Expulsar demônios, tudo isso é passageiro. Então, que a gente pode entender, Jesus, ao mesmo tempo que Ele deu aquele poder e viu o resultado, Ele já falou, calma aí, que não é só isso. Não é? Vocês estão felizes que expulsam os demônios, mas não é só isso. Isso é só movimento. A diferença entre fundamento e movimento é que fundamentos são eternos. Amém? Fundamentos são eternos. Efésios 2, 20. Efésios 2, 20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém? Então nosso fundamento é Jesus. Agora percebe o seguinte, Ele é fundamento, Ele é o princípio, Ele é a nossa base, nosso firmamento, não é? É o alicerce da nossa vida. Precisa ser o primeiro, principal, né? Que ele diz aqui, a pedra principal. Mas, e os movimentos? São temporais? Em João 6, 26, Jesus também ensina, depois do milagre que ele fez. João 6, 26. Diz assim, Jesus respondendo-nos, disse, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Então Jesus chama a atenção deles, que estavam preocupados em ver as coisas, eles não entenderam o milagre, o propósito do milagre que Jesus fez. Mas eles seguiam porque eles queriam comer pão. Né? Então existe um perigo para nós cristãos, que infelizmente a gente está muito acostumado a querer ver os movimentos. A gente está muito acostumado a querer ver o ministério do louvor jogando tudo para cima, né? A unção descendo na igreja. Mas e o nosso fundamento? Nosso fundamento não pode ser movido. O que eu estou querendo dizer é que a gente não pode viver simplesmente daquilo que nós vemos. Tanto das coisas boas quanto as ruins. Né? A gente está acostumado a dizer que não podemos viver por vista quando vem as tribulações. Realmente, aí tem uma palavra lá em 2 Coríntios que diz que as aflições desse tempo não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Amém?
Mas isso são as coisas ruins, as tribulações. Mas e as coisas boas? Nós também não podemos ficar apoiadas nelas. E por que não? Existem muitos movimentos, irmãos. Há pessoas que estão sempre prontas a entrar debaixo do novo movimento, que começa a ouvir alguma coisa, algumas notícias de milagres. Então as pessoas gostam de se juntar nos congressos. É bom, é saudável, não é? Mas não é tudo. A gente não pode viver disso. Existem pessoas que só vivem de revelação, só esperam sinais, e aí começam a desanimar na igreja, porque não veem. E aí começam as murmurações, né? As pessoas dizem, mas o Parque América está se tornando uma igreja fria. A culpa é do pastor Disseu. Não, é da diaconia, né, do Ministério do Louvor. O que nós fazemos para trazer os movimentos, né? Nós temos que estar sempre com a base na palavra de Deus, firmes, independente daquilo que nós vemos. Nós passamos momentos na igreja de frieza, né? Por algumas pessoas começam a se afastar, mas isso pode mover o nosso coração? Aí eu pergunto para você, será que qualquer notícia nos afasta? Eu estou falando só da igreja, né? Não estou falando de Deus. Que as pessoas começam a se afastar da igreja, começam a colocar a culpa em uma pessoa, em outra, e não conseguem enxergar, né? Que ela precisa voltar para o fundamento. O que está errado é isso. Que esse fogo tem que arder no nosso coração sempre, independente daquilo que nós vemos. Eu estou aqui há muito tempo, muitas tribulações, mas o fundamento é o mesmo. A minha paixão por Jesus é a mesma, e vai ser assim até o fim. Que você também seja apoiado nesse fundamento, querido. Então Jesus, depois de ver os discípulos felizes de terem expulsado os demônios, ele vem e joga um balde de água fria, né? Para falar, não fica alegre só por isso. Tem um fundamento. Seu nome está escrito nos céus, não é isso que está escrito aí? Que adiantaria você expulsar demônios e tudo, e depois ser lançado no inferno, como diz Mateus no sermão de Jesus, capítulo 7. Mas, e lá também ele fala das pessoas que se apoiam, ele fala exatamente isso, que é como aquele que constrói uma casa sobre areia, sem o fundamento. Construir sobre a areia. Vai vir as tempestades e vai desmoronar. Então, há muitas pessoas que vivem de movimentos. Então, o show gospel também é uma coisa que alegra a alma. Talvez cria uma motivação para as pessoas, mas acabou aquele show, e aí? Ou a pessoa de repente vai num congresso, se enche daquilo, né, vem explodindo. Quantas vezes eu não ouvi o Diante do Trono, que faz muito, né, congresso, sobre louvor e adoração, sobre as manifestações do Espírito Santo, e os próprios líderes dizem, olha, não vai para a sua igreja, né, com toda essa fogueira, né, para tentar incendiar a sua igreja com coisa diferente. Fala para o seu pastor, se ele concorda, porque senão você vai provocar uma bagunça, ao invés de edificar. Então, não pode ser simplesmente um sentimento. Vocês estão entendendo?
a gente precisa ter o fundamento e também os movimentos. Fundamento e movimento. Marcos 16, 15. Eu vou falar para você que quando o pastor Disseu me convidou para pregar, não tinha nada, foi quase que no susto, assim, né? Mas a palavra está dentro de nós, amém? Esse fundamento não sai do nosso coração. Graças a Deus, irmãos, que nós temos aprendido. Eu estou lembrando aqui do vídeo que a Letícia colocou na escola dominical, do rapaz que disse que decorou não sei quantos versículos, não é? Mais de 1000 versículos. Você sabe o que é isso? Necessidade. Ele entendia que existia necessidade. Nós temos a Bíblia aqui no celular, a gente pode escrever, né, tem internet, tem tudo. Eles não podem ter nada. Eu ainda estava falando durante o louvor que a gente tem liberdade para adorar a Deus no Brasil. Nós somos livres para adorar. Temos até um presidente que nos apoia, não é? Quando é que a gente ia ver isso? Um presidente se reúne para orar. Será que a gente não percebe como Deus tem nos abençoado? Independente do seu partido político. Irmão, é Deus. Enquanto nós ouvimos tantas ideologias, tantas coisas falsas, hipócritas, porque eles criam leis hipócritas, a gente sabe disso. Mas nós não podemos também confrontar as leis com violência. Os nossos movimentos, as nossas manifestações são no reino, os reinos nos lugares celestiais. Nossa luta não é contra carne e sangue. Existe um principado sobre o Brasil. E nós só podemos derrotar eles nas regiões celestiais. Não é com espada, não é com revólver, qualquer arma de guerra aí que estiver liberada, não. Nossa arma de guerra, irmão, é o que aquele rapaz armazenou no coração dele. Mais de 1000. Estava cheio de munição para atingir o inferno. A gente tem que se encher desse bom depósito. Nossa munição, carregar todo dia e despejar em cima do diabo, porque a gente não pode ficar aceitando, só na defesa a gente tem que atacar. Amém? A gente não pode viver aceitando o diabo investindo contra nós todos os dias, e a gente vem para a igreja cabisbaixo e cantando, né, com aquela alegria. Eu fico impressionado quando eu vejo os africanos, né, e uma pessoa muito influente na música evangélica disse que foi para a África, ele voltou impressionado, porque ele é produtor musical, então ele está acostumado a fazer eventos grandes, né? Gravações para vários artistas gospel, e ele ministra na igreja dele, mas ele nunca viu aquilo. Ele disse que ficou contagiado com a alegria dos africanos. Porque nós no Brasil, nós temos tudo. Apesar da gente falar do desemprego e de muita pobreza que ainda existe, não dá para comparar com a África. E aí ele disse que ficou contagiado de ver aquelas crianças passando fome, mas dançando com tanta alegria. E ele ficou contagiado com aquilo.
E eles não têm a liberdade que nós temos. Muitos países não têm a liberdade de se reunir. Mas quando se reúne também... que as nossas reuniões deixem de ser simplesmente um ajuntamento. Que você venha fazer festa. Uma festa no reino espiritual. Que não seja somente um movimento, mas que seja sempre. Então, em Marcos 16:15, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Que coisa linda, mas a gente lê assim e esquece. Que esse poder está na nossa mão. Talvez a gente não exerça esse poder. A gente fala que crê, mas chega na hora, não crê? De colocar a mão sobre uma pessoa que está enferma e orar por ela. O que falta é oportunidade. Porque o poder existe. Eu lembro do Anderson, né? Quando foi lá para a África, que ele voltou, ele contou algumas coisas. Ficou impressionado de ver anjos fazendo milagres. No meio daquele lugar que parece que é esquecido. E ele falou, olha, sabe por que acontece? Porque a gente se vê sem recurso nenhum. A gente não vai buscar no celular, a gente vai buscar em nada. Tem que orar. Tem outro jeito? Que nós estamos lendo aqui em Marcos 16:15. No versículo 20, aliás, o 19, ele diz que antes de Jesus subir aos céus, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se diante de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Eu quero chamar a atenção de você para esse verbo, cooperando com eles o Senhor. E confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Ele diz que Jesus cooperava com eles, mas Jesus não tinha subido? Jesus disse que estaria todos os dias com eles. Então, lá do céu ele estava cooperando. Ele estava ajudando aquilo que ele começou na terra. É interessante que os discípulos não ficaram parados. Eles saíram, foram pregar. E Jesus cooperava com eles, ajudava. Fazendo o quê? Confirmando que a palavra deles era verdadeira, com os sinais. Então a pessoa mais interessada que aconteça milagre, meu querido, é Jesus. Se você está falando da palavra dele, ele vai confirmar que a palavra dele é a verdade. A gente precisa ter ousadia, mas essa ousadia, talvez do nosso caráter, né, do nosso perfil, assim. Você é tímido, eu também, então a gente fica na nossa ali. Mas vocês não sabem, eu vou contar para vocês que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, muita coisa mudou na minha vida. Um adolescente de 14 anos, batizado com o Espírito Santo. Eu não era o mesmo. Eu não era o mesmo.
Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, irmão, eu não parava de falar em línguas. Eu fiquei a noite inteira falando em línguas. E de manhã, e não parava mais. E aquela alegria invadia meu coração. Eu não queria parar. Aí você fala assim, é só emoção. Irmão, deixa a emoção também, faz parte. Isso é movimento. Nós somos de carne e osso, nós sentimos. Os nossos sentidos também fazem parte. Por que que as pessoas criam? Porque elas viam os sinais. Amém? Elas viam os sinais, que era a consequência do fundamento. Nós não podemos ficar também pensando, não, eu vou ficar só no fundamento, né? E não vou acreditar nos movimentos, não. Por isso que nós temos igrejas que nós chamamos de pentecostais, né? E temos as tradicionais. Mas a gente tem que ter uma mistura, irmão. A gente tem que ter uma mistura dos dois. Amém? A gente tem que ser racional, pensar nesse fundamento. Mas a gente também tem que ter sensibilidade. Porque as pessoas, hoje em dia, só usam isso, né? Os 5 sentidos. As pessoas vivem por sentimento. Nós temos que entrar no sentimento dela, mostrando que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Ele ressuscita mortos. Aleluia. Aí uma das frases, né, que Deus colocou no meu coração é essa. Obedeça o fundamento e Deus irá fazer o movimento. Amém? Você crê nisso? Amém. Atos 2:4. Eu estava contando da minha experiência, não era só alegria não, irmão. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu comecei a pregar para um monte de gente que... É engraçado que vinha os bêbados, né, me encontrava na rua, não sei se era um imã, o que era. E eu orava por eles, mas essa pressão do Espírito Santo era uma coisa absurda. Eu lembro que eu ia para a escola, começava a falar de Jesus, daqui a pouco a turma que ia entrar, estava tudo à minha volta assim, cheio de gente, eu falando de Jesus. E aí, uma pessoa falou, nossa, o rosto dele parece que ele é um anjo. Isso era meu? Não. Talvez o que resplandecia era exatamente a presença de Deus. Você quer ser assim, irmão? Você quer que as pessoas te vejam dessa forma? Porque a Bíblia diz que quando Moisés desceu daquele monte, o rosto dele estava resplandecendo. Quer dizer, a presença de Deus faz isso. A presença de Deus muda. Traz mudança. Isaías, um profeta, quando ele viu a presença de Deus, ele começou a chorar, a se ver, a ver as suas misérias, seus erros, no contraste com a santidade de Jesus, e dizer, ai de mim. A presença de Deus traz isso. Jesus não estava falando, ou Deus não estava falando, quando ele viu, ele simplesmente viu. Atos 2:4 diz assim,
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Essa manifestação, que para mim aqui é um dos primeiros sinais que o Espírito Santo tinha sido derramado. Um dos movimentos mais conhecidos e inclusive virou uma peça de teatro da Rua Azusa. É um movimento que eu quero te chamar a atenção. Que o movimento é a consequência do fundamento. Então, em abril de 1906, no Texas, William Joseph Seymour, ele não tinha experimentado dons de línguas, mas a pregação dele era exatamente essa. Ele cria que o dom de línguas era a evidência do batismo do Espírito Santo. Mas acontece que esse homem não tinha experimentado isso ainda. Como é que uma pessoa prega aquilo que ele não experimentou? Eu falo para você, é fé. Amém? É fé, eu não vejo, mas eu creio. Imagina esse homem perturbando as pessoas, porque falar desse assunto, naquela época, tão tradicional, até há muito tempo atrás, algum tempo atrás, ainda era uma tradição muito grande, que a igreja segurava as coisas. Ninguém podia cantar outras músicas a não ser o que estava na harpa. Ninguém podia falar em línguas, porque era pecado. Você acha que naquela época era diferente. E além de tudo, querido, existia um preconceito com relação à raça. Ele era um norte-africano. Então as pessoas tinham preconceito. O preconceito que nós, no Brasil, enfrentamos também. Não é? Mesmo depois que assinaram a carta, né, que os escravos foram livres. Mesmo assim. Então existia uma política muito forte. Quem assistiu, viu no teatro, né? Acredito que a maioria da igreja foi. Se você não foi, acho que hoje é o último dia, viu? Já era. Só se você for para o Rio de Janeiro. Acho que deve estar em cartaz até o final do mês, né? Mas ali ele relata uma situação em que, apesar de ter declarado a lei que os negros poderiam se juntar com os brancos, era tudo hipocrisia, porque dentro dessa lei existia um artigo lá bem pequenininho, somente aqueles que tiverem, né, um nível de estudo. Então era tudo mentira. E esse homem ousado, né, e uma vez, apesar de não ter experimentado falar em línguas, ele pregava na igreja dele, e uma mulher o viu pregando e o convidou para pregar em Los Angeles. Então ele foi lá, pagaram as despesas dele, ele foi pregar, e ele pregou, interessante, ele pregou nessa igreja. Um dia, ele ia pregar no outro, quando ele chegou, as portas da igreja estavam fechadas. Não foi recebido, porque a liderança da igreja era contra isso, esse movimento. Falar em línguas, né? Eu vejo assim, o Espírito Santo ficava do lado de fora da igreja. Não podia entrar, né? A pessoa que vem trazer algo tão especial, e era visto dessa forma. Mas é interessante que ele voltou para esse lugar onde eles se reuniam, que não era um lugar bonito. Então não existia vaidade nenhuma, não existia orgulho nenhum de se reunir num lugar tão... uma casa praticamente desabitada ali, que mal tinha lugar para sentar.
que eles colocavam 2 caixotes, uma prancha e sentavam em cima, faziam o banco. Mas o fervor, a alegria desse povo quando se reunia. E numa vez ele começou a pregar sobre isso. E o amigo dele, né, o Lee, ele foi batizado com o Espírito Santo, foi a primeira pessoa. E aí num outro culto ele começou a pregar, testemunhando da pessoa que recebeu o Espírito Santo. Nem dele mesmo. Então eu chamo a atenção para você. Ele ainda não tinha experimentado o movimento, mas ele tinha o fundamento, ele tinha fé. Então ele não tinha visto, não tinha nem experimentado, mas ele cria. E ele estava testemunhando, não dele, mas do amigo dele, que foi batizado com o Espírito Santo. E naquele dia, quando ele começou a testemunhar, uma criança começou a falar em línguas. E uma mulher começou a falar em línguas. Ela morava na frente desse lugar onde se reunia. Ela começou a falar em línguas, entrou no culto, foi batizada com o Espírito Santo. E ela começou a tocar piano. Ela não sabia tocar piano. Você fala, isso é mentira. Isso é um dos relatos da Rua Azusa. Ela começou a tocar piano e cantar como nunca. E o historiador diz que ela continuou tocando até o fim da vida dela. Você já imaginou que impressionante alguém começar a tocar sem saber? E começar a cantar como nunca cantou, em 6 idiomas. E isso não aconteceu num palco bonito como esse. Eles não tinham equipamentos, eles não tinham nada. Aliás, eles eram desprezados. E aí, ela começou a cantar e o fogo desceu, né? Mas algumas pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. 6 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo naquela noite. Não havia vaidade, irmãos. Era um lugar simples, como eles. Eles não podiam se reunir em outros lugares com os brancos, mas sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a encher aquele lugar. Começou a encher 300 pessoas, até 1000 pessoas. Começou a encher, e não era só os negros, eram os ricos. Aquilo que a palavra de Deus diz, que para Deus não há raça, não há cor, né? Não é judeu, não é grego, porque a graça de Deus é para todos. Isso começou a acontecer lá. Imagina os brancos, os ricos com os pobres, tudo no mesmo lugar, falando em línguas, sapateando, uma bagunça santa. E sabe o que acontecia quando eles se reuniam? Diz que o lugar começava a tremer, e a 2 quarteirões dali as pessoas começavam a se arrepender dos seus pecados, sem nenhuma pregação. Como é que pode? Nós vemos isso em Atos, né? Que Pedro, cheio de ousadia, começou a pregar, e 3.000 almas se converteram. Ele não tinha microfone, não tinha carro de som, não tinha nada disso. O que é? Era uma avalanche chamada Espírito Santo, que começou a arrastar todo mundo. A presença de Deus começou a constranger as pessoas. Amém? Então a gente não pode viver somente dos movimentos. O que eu quero chamar a atenção para você da Rua Azusa é que esse homem não via movimento nenhum quando ele começou. Ele mesmo não havia experimentado o mover de Deus. Nós não podemos viver apenas de movimentos. Se você gravar só isso, já está bom. Valeu a pena. Se você ouvir dizer, tem um congresso ali, né, é bom, é bom. Mas se passou o congresso, acabou e você fica triste, irmão, alguma coisa está errada. A gente vê muitos jovens empolgados quando vai em algumas cruzadas,
né, algum show gospel e volta todo animado. E aí passou uma semana, volta para o mesmo lugar. O que aconteceu? O fundamento. Eu já experimentei isso, já fui em lugares que você sente uma alegria tão grande, a sua fé, né, parece que é recarregada. Você parece que é o Superman. Você vai salvar o mundo inteiro. Você tem vontade de salvar o mundo inteiro, de fazer as pessoas se converterem. Depois passou e já era. Cadê? Mas a gente tem que ter um fundamento. Nós não podemos viver apenas de movimentos, porque nós vamos nos tornar uma igreja fria, só esperando acontecer as coisas, murmuradores, reclamando de quem ministra o louvor, reclamando de quem prega, que afinal de contas, hoje quase a mesma pessoa, né? Mas a gente só vai viver assim, irmãos, reclamando porque as pessoas têm que fazer algumas coisas para que venham os movimentos, porque a gente não faz nada. A gente só quer ver. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. Nosso pastor tem falado muito, né, sobre essa obra de assombro, de espanto, que você não vai dormir no culto. Se você dormir, você vai cair no chão. Porque o terremoto de Jesus vai passar aqui, irmão. Eu creio nesse avivamento. Eu creio num avivamento que não é só movimento, que não é só emoção, que não é impacto de um dia, que ele é capaz de transformar as pessoas. Eu creio nesse movimento. O avivamento de Deus vai chegar aqui em nome de Jesus. Avivamento é despertar, querido. Avivamento é você não depender do pastor Disseu. Quando tem uma pessoa endemoniada que você vai catar ele aqui e vai falar em nome de Jesus, sai. E ele vai sair. É quando alguém vier na porta da sua casa pedir socorro e você falar para ela, Jesus, Ele transforma você. É interessante que um dia eu estava em casa e ouvi uma gritaria do lado de fora. E a pessoa estava no desespero, pedindo socorro. E era meu vizinho. Abri a porta, a mãe estava gritando. E a esposa com o bebê, deve ter uns 2 meses, né, amor? E dizendo que o marido, no caso, é ela que apareceu primeiro, a mãe dele dizendo que o filho iria matá-la, queria matar as duas. Eu abri a porta e eu simplesmente encostei no braço dele e falei, calma. Ele olhou para mim, aí ele mudou, né? Ele ia entrar na casa, voltou. Aí ele falou, o que foi que eu fiz? Parou, simplesmente parou. E ele falou para mim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas quando você me tocou, eu fiquei calmo. Ele estava para matar a mãe e a esposa. E ele falou, obrigado. Ele começou a me agradecer várias vezes. Eu falei, não, você não tem que me agradecer. Você tem que agradecer a Deus. Ele ia fazer uma besteira, né? Eu não falei nada, irmão. Só falei, calma. Segurei no braço dele, abracei. Ele falou que veio uma paz tão grande. E ele me agradeceu tantas vezes, falou, obrigado. E falou para minha esposa, agradece ele, por favor, não é? Será que nós vamos ver algumas coisas assim, em que pessoas do nosso lado
estão precisando de socorro e a sua presença, porque você carrega uma coisa tão preciosa que Jesus deixou, o Espírito Santo. É esse Espírito que vai trazer mansidão, que vai trazer paz para os lares que estão sendo destruídos. As pessoas vão entrar por aqui pedindo ajuda, mas vão receber também, como aconteceu agora, né? Nós temos que ser a voz, a resposta, sem violência, sem espada, sem movimentos, manifestações como fazem hoje. Tudo que acontece hoje, as pessoas querem ir lá para o centro da cidade, se manifestar. Para mim, isso é uma manifestação dos demônios. Porque é tanta divergência de opinião, e nós entramos na mesma guerra, irmãos. Né? Se você é cristão, mas é professor, pronto. Eu vou defender o meu salário. Então vai lá fazer greve, xingar o presidente. Irmão, não adianta nada. A sua revolução é dobrar o joelho e clamar, porque isso pode mudar. Amém? Então não podemos viver apenas de movimentos. Se você entender isso, amém? O fundamento ajuda a criar o movimento. Mas o movimento não é... Os movimentos são importantes, mas sem o fundamento, o movimento e a fé vão naufragar. Quantas pessoas passaram por aqui, né, e vocês viam aquelas pessoas que pareciam, que estavam cheias do Espírito Santo, talvez só emoção. Mas, qual era a base? Se acabar aquilo, acabou a igreja. Vocês estão entendendo? Eu acredito que essa igreja pode pipocar e não parar mais. Mas a gente é muito levado por isso. O culto está bom, porque tem o mover do Espírito Santo. Mas se acabar, eu vou sair da igreja. Se fosse assim, irmão, nós precisamos voltar ao fundamento. A essência, que é Jesus. Nós precisamos acreditar, sim, que vão existir muitos movimentos. O avivamento vai chegar nessa igreja em nome de Jesus. Você crê? Aí eu pergunto para você, olha, uma pessoa com 81 anos, como o pastor Disseu, né? Está acreditando até hoje, pastor? 81 anos, ele continua firme, acreditando. Amém? E nós? Os jovens, isso faz parte da idade, né? Os jovens têm muita ousadia, muito vigor, mas infelizmente precisam ter uma base. A alegria não pode depender daqueles momentos, né? Não pode ser assim. A gente vê as músicas, isso aí, estou falando da música evangélica e também da música que não é evangélica, que é secular ou mundana, como você quiser chamar. A gente vê como são os movimentos, porque as pessoas vivem por sentimentos. Então vem uma música, está lá no alto, nas paradas, você até aprende de tão ruim que é a música, né? Um chiclete grudou e você tomar cuidado, você começa a cantar. Bom, isso se você não já canta, né? Mas é a verdade, né? Tem música que vem e estoura nas paradas de sucesso aí, tá em todas as rádios, e você
você está ouvindo sem querer, né? Mas aí passou, já era. Acabou. Acabou. Música evangélica também é assim. Então a gente vê muitos jovens empolgados demais. Ouvi uma música que, né, não sai da minha cabeça, eu quero cantar. Tá bom. Passou o frescor da música, acabou, esfriou, aí você vê que a pessoa não tem um fundamento. Eu estou chamando a atenção disso para dizer para você, não viva por essas coisas. É a cereja do bolo. Mas se você comer só cereja, você vai enjoar. Né? Tem que ter o fundamento, querido. Você tem que ter apoiado. E outra, você não pode ser enganado. Tem tanta cruzada que algumas coisas até inventadas. Então tem gente que sai daqui do Grajaú, vai lá para o centro da cidade, porque tem uma igreja lá que tem o poder de Deus. No Parque América não tem não. E lá vai os cantores famosos, então pega fogo na igreja. Né? Aqui não. Lá tem milagres, mas aí você vai saber que os milagres não são milagres. Né? E aí é mentira. O que nós precisamos para a nossa geração? Nós precisamos de pessoas que tenham a palavra, o bom depósito, que saibam trazer o Espírito Santo para encher, aonde ele estiver. Que você que é jovem, use esse poder que está na sua mão, que não é só para você sentir uma coisa agradável, não. É para você falar para o seu colega da faculdade lá, que Jesus, ele pode transformar a vida dele, que um copo de cachaça, né, de cerveja, ou 2 ou 3, né, toda a vantagem que eles contam, que tomou uma caixa de cerveja, que aquilo vai passar, e na segunda-feira ele vai estar horrível, porque é isso que acontece. Quantos colegas meus fazem isso e falam, eu estou estragado hoje. Eu falo, não é hoje não, é todo dia. A Bíblia diz que as bebidas são para os amargos de espírito. Se você não sabia disso, não fique bravo comigo, fica bravo com Salomão, que ele que deu esse conselho aí. Em Provérbios. Então as pessoas bebem por quê? Porque estão vazias. E pelas mesmas coisas, né? A maioria das vezes é a mesma coisa. E as músicas sertanejas só falam disso, né? Que a pessoa foi traída e está com outro. É mentira? Porque as pessoas são vazias. E elas precisam da cerveja para dar uma alegria no fim de semana, porque depois já era. Então, o mundo vive de movimento também. O movimento deles é esse. Tem que ter um final de semana para curtir, para tomar cerveja. Né? Quando tem um feriado, como teve agora, a igreja fica vazia também. Porque as pessoas querem preencher o vazio. Nós estamos ainda muito acostumados com isso, irmãos. Nós vamos para muitos lugares, né, para ver as coisas acontecerem. Por que você não clama pela sua igreja? Eu clamo. Eu estou aqui há muito tempo. Continuo clamando. Amém? Então eu quero terminar dizendo isso. Volte ao fundamento. E experimente o movimento do avivamento na sua vida. Amém? Esquadriemos nossos caminhos, experimentemos e voltemos. Voltemos para Jesus. Era o que Jesus estava falando para aquelas pessoas que queriam seguir Ele só por causa dos milagres. Ele falou, vocês não querem a mim, vocês querem só os milagres. Irmãos, desperta. Talvez você está só preocupado com isso, com os milagres, que Deus faça tudo que você precisa na sua vida e acabou. Então também nos nossos ministérios a gente enfrenta algumas coisas, né?
Graças a Deus por alguns que estão aqui, mas a gente vive com algumas cronogramas, escalas que a gente faz. Difícil preencher, porque as pessoas querem estar quando elas querem estar. Elas não entendem que elas precisam fazer as coisas por amor a Deus, e não para elas. Eu preciso entender isso, todo dia eu penso nisso. Se você tem algum cargo na igreja, irmão, faça esse exame, autoexame, pense. Você serve por quê? Para agradar quem? Pensa. Eu estou falando pensa, porque a gente, quando a gente se examina, a gente dá aquela desculpa. Não, eu me conheço. Né, pastor? Eu me conheço, eu sei quem eu sou. É nada. Você tem que olhar no espelho e falar. Estou querendo me enganar. Por que eu faço as coisas? Por que eu ministro louvor? Eu tenho que me questionar, irmãos. Será que eu não sei ficar desse lado daí, adorando a Deus? Se isso não acontecer, eu não presto para nada. Adorar a Deus não é pegar um instrumento e cantar. Adorar a Deus é reconhecer Deus em tudo na sua vida. É reverenciar, adorar é reverenciar. Não tem nada a ver com música. Louvor não tem nada a ver com música. A música simplesmente ajuda. Quando a gente fala de louvor, a gente já pensa nos instrumentos. Ah, não tem instrumento. Paulo e Silas. Qual o instrumento que eles tinham? A voz. Querido, levanta a sua voz. Levanta a sua voz e adora a Deus. Você pode cantar, mas que essa canção seja a expressão daquilo que está dentro do seu coração. Que não adianta, nós não podemos enganar a Deus. Ele quer o nosso coração, não quer só as nossas músicas. E nós não podemos querer só os movimentos. Nós precisamos querer a Deus. Eu não me alegro de ver uma igreja sem expressão, né? Graças a Deus que o Parque América não perdeu ainda essa essência. O pastor disse, eu nunca proibiu você de falar em línguas. Você não fica feliz por isso? Teve um tempo que esse homem passava nos corredores e obrigava todo mundo. Cadê o fogo? Cadê o fogo? E batia assim na gente. Você lembra, pastor? E aí, acabou o fogo? Irmãos, se um homem foi capaz de incendiar uma cidade, chegou até a nós, porque nós também somos o reflexo da igreja pentecostal, lá dos Estados Unidos, porque com o tempo, a gente acostuma, com o tempo a igreja ficou fria. E aí tem que ser fogo mesmo, para esse gelo acabar. Para terminar em Ezequiel 20, 30. 22, 30. Se nós entendermos isso, irmãos, nós vamos conseguir alcançar as promessas de Deus. Sem desistir. Sem desistir. Então, aquilo que motiva, né, a gente vê um culto de jejum que devia estar a igreja inteira. Está um monte de gente viajando porque as pessoas não estão percebendo, não estão motivadas. O que motiva a gente? Bom, se tivesse um cantor famoso aqui, né?
Se o Fernandinho tivesse aqui, a igreja ia estar lotada, né? Ia ter gente do lado de fora. O que motiva a gente, irmãos? Né? A vir para o culto. Ah, eu não vou tocar, então não vou. Eu tenho que estar junto. Eu tenho que estar junto. Se eu tenho que ser uma brasa, juntando com a outra brasa, até pegar fogo e incendiar esse lugar aqui. Amém? Quando você vier para a igreja, pensa nisso. Sozinho você vai apagar, mas junta aí mais alguém, você vai ver a fogueira que Deus vai fazer. E lá, no Antigo Testamento, ele diz: o fogo arderá continuamente no altar. Não se apagará. Esse era o segredo da presença de Deus estar no templo. Era só uma figura, hoje acontece a mesma coisa. Não deixa apagar. Não deixa apagar, fala para o seu irmão, não deixa apagar. Não deixa apagar. Continua no fundamento. Olhando para o movimento, não deixa apagar. Amém? Ezequiel 22, 30. Ele diz assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Que triste, né? Resumindo aqui, no capítulo 22, ele começa a falar contra aquela cidade, aqueles profetas, dizendo: eu vou destruir vocês. Se vocês não voltarem para mim, eu vou destruir vocês. E ele diz: eu procurei um que estivesse na brecha, mas não encontrei. Deus, ele está aqui procurando um. Nesse jejum eu falei sobre a minha experiência, né, no ministério, e de algumas pessoas que marcaram, que foram uma referência para mim, para o meu ministério, mas também continua marcando, né? Marcando as gerações. Inclusive o pastor Ademar de Campos é ator, né? Representa o William Seymour da Rua Azusa. Nessa peça musical que eu acredito, irmãos, começou a revolucionar o Brasil, né? Porque eles conseguiram muito mais do que eles planejavam. Bateu recorde de bilheteria, chamou a atenção até dos atores. Muita gente famosa foi assistir isso. É uma forma de evangelismo também. Amém? E é incrível que no final parece que eu estou dentro de uma igreja, né? Quem foi assistir isso aí? Falei, meu Deus do céu, aquilo lá eles não estão ensinando não, aquilo lá é o Espírito Santo mesmo. É impressionante, eu comecei a ver. Espontâneo. Eles começam a orar em línguas, começam a profetizar para quem está sentado. Se impactou tanto eles dizem que cada vez é um testemunho diferente. Não é? E não parou, eles vão para o Rio de Janeiro. E no final de tudo, eles compraram o teatro que eles estavam pagando. Fala mesmo, glória a Deus. Isso é uma obra de Deus, irmãos. Isso mostra que a igreja está acordada, que a igreja quer o avivamento. Amém? Que o Senhor desperte nosso coração nessa noite, querido. Se você entendeu
Se entendeu nessa noite que nós precisamos voltar ao nosso fundamento. Nós devemos crer naquilo que Jesus falou, sim. E nós devemos aguardar, porque nós vamos curar os enfermos. Nós temos que acreditar nisso, irmãos. Nós somos um povo tão esquecido, né? Na Zona Sul, na periferia. E uma vez uma pessoa falou para mim: vocês são muito bons. Vocês têm que acreditar mais em vocês. E eu digo para você: acredita mais. Ah, não, mas nós somos uma igreja tão pequena. Ó, um homem só acreditou que podia falar em línguas. Ele mesmo não falava, mas ele acreditou no amigo dele. E ele começou a ver os sinais de Deus num lugar tão esquecido. Começou a se juntar gente rica naquele lugar, junto com os pobres, os brancos com os negros. Isso é uma operação do Espírito Santo, querido. O que é difícil para você? Acredita. Acredita nessa revolução do Espírito Santo nesse lugar. Eu tenho que chamar isso à existência. Eu tenho que acreditar nisso. Eu estou falando isso nessa noite. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso erguer minha voz e profetizar isso em nome de Jesus. Eu preciso profetizar na vida dos meus irmãos, naqueles que não puderam vir, naqueles que desistiram, naqueles que desanimaram. Eu preciso acreditar por eles. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho que orar por eles, para que eles voltem. Eu não posso aceitar que o meu irmão saia da igreja. É o Espírito Santo que tem que te mover. Você tem que ter esse fundamento, que você tem que acreditar na palavra de Deus. Não é no que os teus olhos veem. Quantas pessoas passou por esse lugar e eu e você não fomos atrás? Nós precisamos reconstruir aquilo que foi destruído, querido. Quero que você fique de pé no nome de Jesus. Que você chame essa responsabilidade para você. Não joga essa responsabilidade no ministério de louvor. Querido, eu estou cansado. Desculpa, eu estou cansado. Estou cansado. Mas eu vou continuar até o fim da minha vida, acreditando na promessa de Deus. Eu estou cansado sim de criticar, de ser criticado, mas eu não estou nem aí. Continuar até o fim. Eu não sei se o nosso pastor não chegar a ver as coisas que eu e você vamos ver, querido. Eu quero ser a boca dele para testemunhar e para falar da palavra de Deus, daquilo que Deus fez no Parque América. Eu quero que o Espírito Santo faça isso na sua vida nessa noite. Não importa quantas pessoas vieram para esse lugar, você está aqui. Você pode fazer a diferença. Não importa se você não está em cima de um palco, o Espírito Santo habita em você. Mas existe um segredo. Faz ele fluir aí dentro de você. A palavra de Deus diz, falando entre nós, falando em espírito, nós edificamos a nossa fé. Se você não acredita, comece a falar em línguas. Está escrito isso na Bíblia. Edificando a nossa fé, orando no Espírito.
Oh, querido, ainda que você não veja, levanta a sua mão, levanta a sua mão. Eu quero que você profetize, que você sonhe mesmo, sonhe. Que você veja coisas sobrenaturais aqui, no nome de Jesus. Levanta a sua voz, levanta a sua voz. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Toca vidas nessa noite, Senhor, que estavam desanimadas. Toca em pessoas nessa noite que desistiram dos seus ministérios. Toca nessa noite, Jesus. Oh, Tu és o meu fundamento. Onde são os profetas? Oh, levanta a sua voz, levanta a sua voz, levanta a sua voz. Oh, veja o sobrenatural. Que Ele abra os nossos olhos. Que Ele coloque colírios nos nossos olhos para ver o sobrenatural nesta noite.